Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia para vocês. E olha a informação, PVC diz, Palmeiras quer Cauli, mas Bahia não precisa de dinheiro. Jornalista vê Palmeiras esbarrar na nova realidade do Bahia. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo e eu quero também contar para vocês um balanço do elenco do Bahia. Quem foi bem e quem foi mal. Quem se destacou e quem foi um fracasso no elenco do Bahia em 2023. Vamos fazer esse balanço também. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Mas o mais importante eu peço a você, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui você sabe tudo sobre o Bahia. Pois olha a informação pouco conhecida da maioria do público brasileiro. Antes de chegar ao Bahia, Cauli Oliveira mostrou suas credenciais, foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2023 e, em poucos meses, vestindo, já atrai interesse dos clubes que até 2022 dominavam o mercado da bola no país, Palmeiras e Flamengo, com investimentos altos e receita anual que supera R$1 bilhão. R$1 bilhão. Os dois clubes dessa vez encontram um negociante à altura. O Bahia, com o Grupo City à frente do futebol, passou a ser um dos players que impõe suas condições no mercado. Agora o Bahia não vende porque precisa de grana. Agora o Bahia vende se for do interesse do clube que está sob a batuta do Grupo City. Em sua coluna no UOL Esporte, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, popular PVC, falou sobre o interesse do clube alviverde na contratação do camisa 8 do tricolor. E de acordo com o PVC, o interesse do Palmeiras por Cauli mostra uma mudança de rota significativa na política de reforços do diretor Anderson Barros, que desde 2020 aposta em atletas de 25 anos ou menos. Com isso, ao tentar contratar Cauli, o Palmeiras entende que seria um jogador pronto para dividir a experiência com seu principal articulador do grupo, que é o Rafael Veiga, ou até substituí-lo. Olha o que disse o PVC. Cauli tem 28 anos e o Palmeiras quer contratá-lo. A ideia é ter um jogador experiente e que possa ser alternativa para os dois lados do campo e também opção para o lugar de Rafael Veiga, disse PVC. O problema encontrado por Palmeiras e por qualquer outro brasileiro que deseje tirar o Cauli do Bahia é a presença do Grupo City com gestão e aporte financeiro. Olha que o disse o jornalista. O problema de Cauli é que o Bahia não precisa de dinheiro e não planeja negociar o seu melhor meia, acrescentou o jornalista. O Bahia já recusou 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, do Palmeiras por Cauli, que pensa em fazer uma nova proposta para tirar Cauli do Bahia. E agora vamos fazer o balanço do elenco do Bahia em 2023. Quem se destacou e quem ficou devendo, segundo aí o Globo Esporte. O Bahia finalizou o Campeonato Brasileiro com a sensação de dever cumprido após confirmar a fuga do rebaixamento e a permanência na elite do futebol brasileiro em 2024. Porém, antes do alívio, a temporada tricolor foi de turbulências, muita dor de cabeça, crises inclusive para o seu torcedor, principalmente para quem tinha alta expectativa com o ano zero do Grupo City à frente do futebol do clube. Diante disso, o GE fez um balanço do elenco do Bahia durante a temporada, com os principais destaques, os atletas que ficaram devendo e até mesmo aqueles que tiveram poucas oportunidades e que poderão ter mais oportunidades na próxima temporada. Os destaques: o Bahia gastou cerca de 100 milhões de reais, segundo os bastidores foi mais do que isso, perto de 130 milhões de reais, na primeira temporada sob a administração do Grupo City, com 25 contratações nas duas janelas de transferências. Entre elas, 3 jogadores foram os grandes destaques do time, a começar pelo meia Cauli. Depois de passar pela Alemanha e Bulgária,
O baiano Cauli debutou no futebol brasileiro neste ano justamente com a camisa do Bahia e foi em grande estilo. Ele mostrou consistência ao longo de toda a temporada e liderou a produção ofensiva da equipe. O meia fez 47 jogos com a camisa azul, vermelha e branca, deu 9 assistências e fez 10 gols. Dentre eles um na final do Campeonato Baiano, conquistado pelo Esquadrão, e um contra o Atlético Mineiro, que abriu caminho para o triunfo que livrou o time do rebaixamento. Outro destaque foi Marcos Felipe. Esteve longe de ser uma das contratações mais badaladas do Bahia, mas ao longo desta temporada o goleiro mostrou serviço, foi decisivo e garantiu pontos valiosos para o time no Campeonato Brasileiro. Tanto que foi figura certa entre os goleiros com mais defesas difíceis na competições. Algumas atuações memoráveis, como no 0-0 contra o São Paulo, no primeiro turno, garantiram a titularidade absoluta para Marcos Felipe no time de Rogério Ceni, que terminou o ano nas graças da torcida e como jogador com mais partidas pelo tricolor nesta temporada. E o terceiro destaque fica a cargo do atacante Biel. Outro destaque positivo do Bahia nesta temporada, no início do ano, ao lado do próprio Cauli, o atacante liderou o time com 5 gols e 5 assistências no primeiro trimestre. Porém, houve a lesão, aconteceu a lesão, uma lesão deixou o Biel longe dos gramados por quase 3 meses e o jogador precisou retomar seu espaço na equipe titular. Aos poucos, Biel reassumiu a titularidade e o protagonismo no time do Bahia. Ele fechou a temporada como segundo da equipe em gols, com 11 gols e assistências 7. Quem foi regular? Pois os atletas com desempenho regular são aqueles que não tiveram grande brilho, mas também foram importantes para a equipe. Em geral, são jogadores que se mantiveram entre os 11 inicial em boa parte da temporada. Um deles foi Canu, que muitas vezes foi criticado pela torcida. O xerifão do Bahia passou por momentos de altos e baixos, mas nunca deixou de ser uma referência do time na posição. Com 50 partidas, o zagueiro e capitão Canu foi o terceiro do elenco com mais minutos em campo, 4.296. Mas boa parte da torcida não considera Canu como regular, pois foi muito criticado durante a temporada. Acevedo, outro jogador regular, que não é titular absoluto do Bahia. O Uruguai chegou ao Bahia como um dos primeiros reforços para a temporada e correspondeu em campo. Ele foi um dos destaques da campanha do tricolor no Campeonato Baiano e teve regularidade na equipe titular do Esquadrão. Acevedo foi o terceiro atleta do elenco com mais jogos, 54, e terminou o Brasileirão como titular do time de Rogério Ceni. Tassiano, outro jogador dito regular, o meio-campista oscilou ao longo desta temporada, mas sempre foi considerado fundamental entre os treinadores que passaram pela equipe. Versátil, atuou em diversas posições e fez gols importantes, e foi justamente mais avançado que ele se mostrou decisivo, principalmente na reta final da Série A. Contra o Corinthians, por exemplo, Tassiano marcou 2 gols e deu uma assistência. Já diante do Atlético Mineiro, contribuiu com 2 assistências e balançou a rede uma vez. Outro jogador regular que para mim foi um dos mais importantes é Rezende. O volante tricolor também merece um destaque, já que fez boas atuações na maior parte da temporada e se destacou em alguns jogos pelo Esquadrão de Aço, como no último duelo contra o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Vale lembrar que Rezende fez parte de toda a reestruturação do Bahia, desde a Série B até chegar à primeira divisão, sempre como presença constante entre os titulares. Ele, inclusive, foi o jogador de linha com mais tempo em campo nesta temporada, 4.337 minutos. Outros atletas com desempenho regular: Camilo Cândido, lateral esquerdo, Gabriel Xavier, zagueiro, Iago Felipe, meia, também outro criticado pela torcida do Bahia, Ademir, atacante, Luciano Juba, ala, que voltou a brilhar nas partidas finais, Rafael Ratão, atacante,
pouco aproveitado pelo técnico Rogério Ceni. E ficou devendo, nessa categoria estão os jogadores que atuaram abaixo do esperado e fizeram jus às críticas que receberam durante a temporada. Um deles é Everaldo. Curioso que o artilheiro do Bahia na temporada está entre os atletas que ficaram devendo. Mas é fácil entender. Apesar das bolas na rede, Everaldo oscilou na maior parte do tempo e conviveu com críticas, muito vaiado pela torcida do Bahia. Dos 20 gols que fez, somente 9 saíram nos 33 jogos que disputou no Campeonato Brasileiro. E muitos torcedores discutem a titularidade deste jogador. Everaldo nunca foi unanimidade, chegou a perder posição para Vinícius Mingotti, que também não foi bem no clube e no final da temporada viu o técnico Rogério Ceni abrir mão do sistema com centroavante. Outros atletas que ficaram devendo em 2023, David Duarte, zagueiro, e Raul Gustavo, também zagueiro. Decepcionou. Olha quem ficou devendo realmente futebol. Muitos jogadores deixaram a desejar nesta temporada pelo Bahia. Alguns começaram bem e terminaram o ano muito mal. Outros tiveram desempenho ruim desde o início desta temporada. Um deles foi Jacaré. Jacaré foi sensação do Bahia no início desta temporada, foi inclusive apelidado de Jacagol, principalmente quando passou a jogar como ala diante do momento de baixa dos laterais tricolores. Decisivo, foi peça importante da equipe e em abril ampliou o vínculo com o clube até dezembro de 2024. Porém, Jacaré se machucou, perdeu espaço e não conseguiu voltar à forma do início do ano. Ele ainda chegou a ser barrado da lista de relacionados por conta do comportamento fora de campo. No fim do ano, embora tenha voltado a ser aproveitado, passou despercebido em campo. Vitor Hugo, outro jogador que decepcionou na temporada, encerra o ano como titular do Bahia, mas não dá para dizer que fez uma grande temporada. O zagueiro que chegou na segunda janela de transferências de 2023 oscilou na maioria dos jogos e fechou a campanha da equipe sob desconfiança. E aqui vale sempre lembrar a série de desafios que o defensor de 32 anos passou. Ele perdeu a mãe logo na chegada ao Bahia e vinha de 2 temporadas atuando na Europa. Outra decepção foi Gilberto. O lateral direito chegou do Benfica como um dos principais reforços na segunda janela de transferências para suprir um setor carente de opções no Bahia. Gilberto correspondeu em um primeiro momento, mas caiu de rendimento ao longo do Brasileirão. O lateral até marcou golaço em chute de antes do meio-campo em jogo contra o Goiás, mas a imagem final é negativa do lateral do Bahia. Atletas que também ficaram devendo: Vinícius Mingotti, atacante, Cicinho, lateral direito, Matheus Bahia, lateral esquerdo. E sem tempo, quem não teve tempo com os treinadores, tanto o Renato Paiva como o Rogério Ceni. O elenco do Bahia também tem aqueles atletas que não tiveram tempo suficiente para agradar ou decepcionar os torcedores. Dentre eles estão o meia Patrick Verón, o lateral André, ambos da base tricolor, e o meia Léo Cittadini, que foi contratado para ser o sombra de Cauli, mas pouco jogou. Os três juntos somam apenas 24 partidas ao todo, a maioria saindo do banco de reservas. Também faltou tempo para Danilo Fernandes, goleiro, Adriel, goleiro, Marcos Vitor, zagueiro, Rian, lateral esquerdo, Diego Rosa, meia, Lucas Mugni, meia. Para a temporada 2024, a torcida do Bahia espera um elenco com mais destaques para trilhar um novo caminho e brigar por objetivos maiores que a fuga do rebaixamento. Tá aí o balanço do Bahia aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.